Mas, Cláudio, sim, eu já te vi você falar isso por várias vezes, né? Eu acho que seria interessante tu deixar isso claro para os nossos ouvintes, né? Nossos telespectadores. O Partido dos Trabalhadores ele está aberto para dialogar, né? Para todos. Para todos que queiram se aproximar, que queiram dialogar com o partido, ele está aberto. É, eu também sou evangélico, tá, Cláudio? Então, assim, o segmento evangélico, de uma certa maneira, isso por interferência, vamos dizer, do governo federal, o segmento evangélico acabou demonizando o Partido dos Trabalhadores, né? Colocou uma capa vermelha sobre o Partido dos Trabalhadores, só que, na verdade, o Partido dos Trabalhadores ele nunca se colocou contra o povo evangélico, né? E nesse sentido que eu quero que você talvez fale para os espectadores, o partido está disposto a dialogar com as igrejas, com os pastores, com a comunidade evangélica, com a comunidade de uma forma em geral, né? E como que tu vê essa demonização do Partido dos Trabalhadores que foi feito pelo governo federal? É quase que uma espécie de jihad, quase que uma guerra santa, né? Quem é da cor vermelha é do inimigo, quem é do verde e amarelo é de Deus. Como que tu vê isso e qual é a mensagem que tu deixa para as pessoas em nome do Partido dos Trabalhadores a esse respeito? Olha, primeiro eu queria, assim, aproveitando a tua pergunta, para dizer que nessa perspectiva eu falei Câmara de Vereadores, falei Prefeitura, né, que a gente se coloca, mas também a gente precisa fazer o registro dos demais partidos políticos. Nós estamos abertos ao diálogo e temos feito isso até de maneira assim, bastante consistente e continuada com os partidos políticos da cidade, as lideranças, convidando as pessoas, quem queira filiar-se conosco, filia, é bem-vindo, desde que obviamente tenha alinhamento com o pensamento que o nosso partido tem. Mas também estamos conversando com os partidos diversos, que a gente precisa fazer uma coligação, né, para fazer um resultado positivo, tem que ter um grupo de partidos. Então a gente está aberto plenamente ao diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Com todos os partidos. Vou te dizer o seguinte. E aprendemos muito. A gente aprende a cada dia, né, Cristiano? A gente aprende a cada dia. E na política não é diferente. Se eu fosse prefeito hoje, eu ia repetir quase a maioria das coisas que eu fiz, mas outras eu ia fazer diferente, porque eu aprendi. Tem coisas que dava para fazer diferente, fazer melhor. Os partidos políticos têm a seguinte situação, que lá talvez numa disputa ultrapassada estivemos em campos opostos. Agora tem espaço para dialogar, entendeu? Então queria também dar esse registro que eu acho que a gente pode conversar e a gente pode avançar nesse sentido. E quanto aos evangélicos, nós realmente precisamos talvez estreitar mais esta relação. Houve uma cisura no decorrer da história em que estabeleceu campos opostos, algo que não é verdadeiro. Em muitas cidades nós conseguimos diminuir essa distância. Aqui mesmo em Parobé, quando eu fui prefeito em 2012, eu devo muito e sou muito grato também aos irmãos evangélicos. Eu dizia isso nas igrejas, olha, quando me convidavam, né? Sempre dizia, olha, como vocês sabem, eu sou católico, porque, enfim, né? Essa era importante que se deixasse claro, era a minha religião. Mas compreendo, eu acredito, isso não é um discurso de dizer, né, diante da igreja, de que nós somos irmãos. Eu acho que isso é o que nos une, essa compreensão de que somos filhos de um mesmo Deus, no meu caso como cristão, com muita tranquilidade. Então acho que tem muito mais que nos une do que desune. Na perspectiva política, os nossos projetos, eles falam muito com o povo que congrega nas igrejas evangélicas, não tem razão. Por exemplo, quem é a população humilde que é beneficiada com Bolsa Família, a maioria é das igrejas evangélicas, né? É verdade. Mesmo esse acesso, eu vejo que a população evangélica avançou muito na organização das suas famílias, nessa coisa da solidariedade, sempre muito solícitos também entre si, as campanhas
de solidariedade no período agora, até inclusive da Covid, mas assim, eu vejo muitos filhos de trabalhadores de população evangélica que conseguem estudar o ensino superior, que antes era muito incomum, hoje a gurizada toda estudando, tocando a vida. Então, acho que assim, as políticas sociais, elas importam para a comunidade evangélica, então não há razão de dizer que o partido é contra, nós não somos, e penso que tampouco as igrejas são contra esse partido, que também penso que não são contra outros partidos, né? Acho que a gente tem que deixar efetivamente que as lideranças possam fazer suas escolhas, e a força que tem os evangélicos e as igrejas, né? Podíamos falar os luteranos, os católicos, enfim, as igrejas, ou até avançar para as religiões, né? Poderia, ao contrário, poderia dialogar, conversar e defender as suas pautas, né? Para que o governo então possa, bom, nós pensamos que tal questão é importante. Nós vivemos uma experiência aqui que é o Festejando, com várias situações, questionamentos quanto ao formato, quanto ao tamanho da despesa, mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Festejando, ele foi se ressignificando, isso foi uma coisa legal. Ele nunca mais aconteceu sem que houvesse uma noite gospel. Verdade. Então isso é uma coisa que se conquistou. É a marca. Exatamente, vai entrando na história da cidade com tranquilidade. Isso já é uma coisa natural, né? Não faz o Festejando, nenhum prefeito fez Festejando sem ter noite gospel, porque precisa ter um espaço para que toda a população seja contemplada. A população evangélica não houvesse a noite gospel. E tem outras tantas questões que acho que nós temos, por exemplo, uma questão muito importante, que é algo que realmente eu acolhi, eu ouvi dos pastores, inclusive, nós chegamos a dar início, mas aquilo que eu dizia, eu esperava que conseguiria ter um segundo mandato e não tive, né? Não foi possível. Mas respeito, olhamos para frente. A gente gostaria de construir o cemitério, que nós, inclusive, tínhamos formato, a gente reuniu com os pastores e pensou como seria, porque esta era uma demanda. Nós, inclusive, tínhamos uma área de terra a partir de um loteamento que se construía, hoje isso tudo foi-se, porque toda aquela parte da emancipação em diante, toda ela foi loteada. Nós tínhamos uma reserva naquela região dos loteamentos, eram 3 loteamentos novos ali que se construía. Nós tínhamos feito uma reserva grande, que ali a gente pensava em construir o cemitério, e criaríamos um conselho por lei, né? Para poder, porque não pode ter um cemitério que entrega para uma igreja, isso não é possível. Um público, né? Sim. Público não pode. Mas a gente ia criar uma lei municipal, a gente já tinha até o formato, criando um conselho gestor e um fundo do cemitério. Então, esse conselho, por pastores designados pelas igrejas, as lideranças integravam e iam administrar. Então, o recurso que lá eventualmente cobrasse taxinha ia para um fundo que iam reverter em melhorias para aquela própria estrutura. Então, eu acho que ia funcionar super bem, é algo que pode avançar. Legal, mas legal. Eu digo isso, Cristiano, então, fechando essa pergunta, acho que a gente precisa somar naquilo que une. Né? E nesse sentido a gente está com certeza plenamente à disposição para dialogar. E precisamos avançar nisso, inclusive deixo também o nosso partido super aberto. É importante que pessoas evangélicas, mais pessoas, temos várias pessoas evangélicas filiadas, né? Que se filiem também, até para estarem olhando do outro lado do balcão. Às vezes a gente olha daqui para lá e pensa uma coisa, quando a gente ultrapassa a parede e vai conversar com as pessoas, a gente pensa, opa, não era bem assim como eu imaginava, né? São bem-vindos então para a gente conversar juntos. Legal, então nós encerramos mais esse bloco. Viu, povo evangélico? Vocês são bem-vindos na política, tá? Um abraço para vocês. Encerramos esse bloco. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho do teu período da gestão municipal, certo?